Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje então é pra gente discutir a metamorfose do Franz Kafka, seguindo aí uma série de vídeos sobre o Kafka que eu tô fazendo. E nesse vídeo estou sozinha, vocês talvez lembrem que os últimos dois vídeos que eu fiz pro Veredito e na Colônia Penal, o Alisson, meu marido, fez comigo, mas ele não gosta muito de a metamorfose, falou que preferia não aparecer nesse vídeo. E então, enfim, estamos só nós hoje. E vamos lá então, Metamorfose foi uma novela escrita em 1912, um conto comprido, enfim. Ele publicou em vida, uma das poucas coisas que ele publicou em vida, eu acho que ele é um conto, uma novela que tem um começo dos mais famosos da literatura, né, mundial, dos clássicos e tal. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. E a partir disso, né, a gente já tem essa virada muito no começo da narrativa, quando ele começa, né, a premissa a partir da qual a gente começa a ter os problemas já se dá na primeira linha. O que eu acho bem interessante, a gente vai ter algumas explicações do que ele fazia, mas a gente em momento nenhum vai acompanhar ele num dia normal da vida dele, digamos assim. O que eu acho muito interessante, né? Porque a gente meio que depende do narrador para nos contar como era a vida do Samsa antes. Ele nunca nos mostra como que era as coisas da família antes, né? Da mudança ali. O que eu acho, assim, coisa bem curiosa. Da narrativa. Então a gente tem esse personagem, ele logo depois desse começo vem a descrição do corpo, ele em momento nenhum especifica que tipo de animal que tipo de inseto a maior parte das pessoas faz conexão com a barata, ou talvez uma espécie de besouro, alguma coisa assim. O interessante é que na edição que o Kafka publicou em vida, ele explicitamente pediu para que não houvesse a explicitação do bicho na capa, então a gente só tem um quarto onde supostamente está essa criatura monstruosa dentro e uma pessoa olhando assim assustada. Então a gente realmente percebe que pela parte dele, eu acho que ele não queria uma figuração tão vívida do animal, talvez para deixar abertas mais interpretações, né? E é uma mudança, então, que começa pelo corpo do personagem, né? O corpo que se altera no começo de tudo. O que também eu acho que é uma imagem bastante poderosa, né? A mudança do corpo que vai desencadear aí diversas outras mudanças emotivas, psicológicas, relacionais e, enfim, práticas até, inclusive. Existe uma surpresa também, ele se questiona, né, o que aconteceu comigo, ele não estava esperando essa mudança. E a gente tem todo um começo dele tentando entender, assim, tentando perceber o que são as mudanças do seu corpo. Aí o pessoal começa a bater na porta dele porque já era a hora dele estar saindo pro trabalho, e daí o pessoal começa a perceber, será que ele tá doente, será que tem alguma coisa errada? O pessoal, eu digo, as pessoas da família. Ele se atrasa, eventualmente chega até um chefe a ir lá e ver o que está acontecendo, por que ele não está trabalhando, e até que alguém entra, se assusta, percebem o que está acontecendo, e ele começa então a ser cada vez mais isolado dentro do quarto dele. Existe uma reestruturação da família, porque ele que fornecia, ele que provia para a família, então ele tem um pai, uma mãe e uma irmã mais nova que ele. E esse pai não trabalhava mais, então ele que sustentava financeiramente a família, como ele não está mais indo trabalhar. Existe toda uma reestruturação ali, existe uma reestruturação da lógica doméstica, porque daí a mãe e a irmã agora tem que cuidar dele também. Então tem toda essa reformulação ali das relações domésticas, familiares, que começam a acontecer a partir dessa mudança física. E esse isolamento, assim, parece que as pessoas veem imediatamente ele como esse monstro e se recusam a se aproximar, a tentar um contato, a refazer laços. É uma ruptura muito abrupta. Aí é que eu queria lembrar, caso vocês não estejam assistindo a série inteira, que esse é um tipo de vídeo
porque a ideia é discutir a obra mesmo, então são vídeos assim com mais spoilers, tá? Então acho que a partir de agora eu vou falar mais spoilers, e eu recomendo então que só veja a partir de agora quem de fato já leu esse texto. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante do texto é que o protagonismo da irmã, que é uma irmã mais nova e tal, ele vai aumentando, ela vai se tornando uma figura mais presente e até mais determinante. Ela que começa a cuidar de coisas e organizar coisas, ela vai crescendo na narrativa, o que eu acho muito interessante. Então a situação vai se transformando, eles começam a se tornar meio que uma pousada, eles abrem quartos para outros moradores para ter uma fonte de renda. A irmã e a mãe cuidam da casa, o pai acaba achando um trabalho. E o Gregor vai ficando cada vez mais sozinho, vai tendo alguns episódios específicos em que ele vai se machucando, que ele vai tendo cada vez mais problemas, nenhuma vez ele é visto por pessoas, isso causa uma situação toda muito constrangedora e muito estranha. E esse isolamento, até a questão da linguagem, né? Ele não é mais capaz de falar depois de um certo momento, de se comunicar. Então, tudo isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais isolado e venha a morrer lá no quarto dele. E a partir disso, a família se renova, assim, se veem livres dessa situação. E essa irmã muito forte, muito jovem, enfim, existe essa reestruturação então dessa família. Então, na verdade, a gente não sabe. Então, essa novela, ela tem essa coisa fantástica que na época causou um estranhamento muito grande, principalmente porque nunca se explica o porquê da metamorfose, né? Ela simplesmente acontece e a gente acompanha as mudanças posteriores à metamorfose. A gente nunca sabe porquê, como, nem nada do tipo. Isso causa um efeito muito forte também, na minha opinião, e até porque isso não é nem que não se sabe, mas isso não chega a ser questionado, isso não faz parte da narrativa. É uma coisa que você tem que aceitar, isso aconteceu assim e pronto. Agora que a gente vai se preocupar com o narrar depois. O que eu acho uma coisa bastante curiosa, assim, uma escolha muito curiosa do Kafka. É interessante ver também como ele vai mudando, é um narrador em terceira pessoa, e ele vai mudando o jeito de se referir ao Gregor, né? No começo ele se chama, esse personagem tem um nome, é o Gregor Samsa, e ao longo da narrativa ele perde esse nome, ele vira um inseto, um monstro. Então a gente percebe muito bem essa metamorfose, inclusive se dando na referência da narrativa a ele, né? Se a gente lembra dos contos fantásticos alemães, por exemplo, deixa eu pegar aqui, né, tem essa edição aqui, por exemplo, dos contos dos irmãos Grimm, que é uma edição que eu gosto bastante. A gente vai ver que essa literatura aqui está muito recheada desse tipo de metamorfose entre pessoas e animais. A gente já tem isso em Ovídio também, por exemplo. Mas, em geral, aqui é um castigo. Uma bruxa castiga um príncipe que vira um sapo e só vai se desfazer quando uma menina beijar ele. São coisas assim, tem uma explicação lógica para a metamorfose, né? E isso não acontece nesse livro aqui. Isso não acontece na obra do Kafka. E talvez tenha sido isso que tenha chocado tantas pessoas em relação à novela como um todo. Bom, a partir de tudo isso, existem muitas leituras e interpretações tentando pensar o que poderia ser essa metamorfose, né? Tentando pensar nisso como um símbolo de alguma outra coisa. Existe uma, por exemplo, que vai dizer que é um processo de adolescência, né? A adolescência é um período da vida humana que não existiu pela história inteira. As pessoas sempre tiveram a mesma sucessão etária, digamos assim, mas você ia da infância para a vida adulta. Quando as meninas tinham 13, 14 anos, elas casavam. Então você não tinha esse período de transição, de formação, de algo assim. E é uma coisa que cresce muito na modernidade. Então uma interpretação seria que o Gregor está passando por um processo de adolescência.
até porque existem alguns indícios que levam a entender um processo sexual de masturbação, de mudança corporal, de mudança de voz e coisas assim que poderiam levar as pessoas a sustentar uma leitura desse tipo, por exemplo. Eu gosto particularmente muito de pensar a metamorfose como um processo de depressão. A gente tem esse personagem que de repente não consegue mais sair de casa, que se sente diferente, que não consegue mais se comunicar com as pessoas ao seu redor e começa a ficar em si mesmado, encausulado e tal. E a partir do momento que ele também não consegue mais prover para a família, que era alguma coisa que ele fazia porque ele não consegue mais trabalhar, a família também começa a rejeitar esse personagem e deixar ele de canto. Eu acho que pra mim é uma leitura muito interessante, até por causa das cores. O quarto começa a ficar escuro, ele tem dificuldade de se mexer. É uma coisa assim que pra mim puxa muito esse sentimento pra baixo o tempo todo. É uma leitura que eu acho muito, muito interessante. Eu acho que outra leitura, assim, também interessante é voltada pro período, né? 1912 ele escreve, 1916 ele publica, então é todo o período ali do contexto da Primeira Guerra Mundial e já começam a surgir diferenças muito grandes na política europeia em relação a judeus, por exemplo, e outras minorias, e que isso também pode ser um pouco do isolamento, né? Do momento em que essas pessoas deixam de ser seus vizinhos, seus parentes e tal, e começam a se tornar coisas que são tabus dentro da sociedade, que são um problema, que tem que abafar, que tem que matar. E esses movimentos, óbvio, que vão se tornar muito extremos, muito piores nas décadas seguintes, já era uma coisa que existia, que já estava assim caminhando para algum lugar nessa época, né? Então me parece que também assim é uma leitura bem, bem interessante. É um livro, é um texto que eu gosto bastante. Eu não sei se é o meu favorito do Kafka. Eu acho que eu gosto muito mais do Na Colônia Penal, por exemplo. Mas eu acho um texto assim muito redondinho em si mesmo. Muito bem escrito, com um nível de detalhamento muito interessante. E eu acho que a escrita, a construção narrativa do Kafka é muito, muito, muito boa nesse texto. E é uma das coisas que eu acho bem legais, assim, dele. Fora que eu acho que é um livro, assim, é um texto que é muito interessante porque ele tem uma questão de identidade muito forte, de, tipo, tem muita gente que lê e gosta muito e se identifica muito. Eu acho que ele é um tipo de texto que fala muito intimamente com vários leitores. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que valorizar muito num texto, assim, essa capacidade que ele tem de causar tanto num grupo de leitores, né? É uma coisa que eu acho muito bonita quando acontece. Então eu acho que é um texto que vale a pena ser conhecido também por causa disso. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha pra comentar então sobre a metamorfose. O próximo vídeo que vai rolar aí nessa série de Kafka, e o último, por enquanto, vai ser o processo. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí embaixo tudo que vocês já pensaram sobre a metamorfose, qual é a leitura que vocês fazem, por que vocês gostam ou não gostam, se for o caso. E tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.